Paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos iniciando hoje o estudo de mais um livro. Na verdade, são dois, porque nós vamos aproveitar para estudarmos o livro de 1ª e de 2ª Pedro. Então pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Nós vamos falar então sobre 1ª e 2ª Pedro. O autor desse livro é entendido como o apóstolo Pedro, o apóstolo de Jesus. Então, a tradição imagina que seja ele e pelas cartas pode ser que fique isso muito mais claro. Entretanto, alguns dizem o seguinte: foi escrito em grego culto. E aí se pergunta se, de repente, Pedro, que era um pescador, tinha condições, tinha cultura suficiente para escrever em grego culto. Na verdade, apesar dele ser um pescador, ele era um comerciante. E se exigia, então, que naquele tempo se entendesse a língua mais comum do lugar. Aquela época, todos falavam o grego. E ele, por ser um comerciante, ele tinha que falar o grego. Ele tinha que saber falar o grego. E alguns dizem que, na verdade, ele ditou a carta para Silvano. E Silvano é que escreveu com todo o requinte do grego clássico, do grego culto, para que as pessoas, então, tivessem todos esses detalhes, esta riqueza que era o grego daquela época. Quem foram os destinatários? Ou, melhor dizendo, para quem Pedro escreveu? Então, diz na carta que os destinatários estavam dispersos. Dispersos por onde? Uma região da Ásia que se chama Ponto, um pouquinho mais para baixo a Galácia, um pouquinho mais para o lado a Capadócia e mais aqui em cima a Bitínia. E todo o resto era conhecido como Ásia Menor. Portanto, foi para toda esta quantidade de pessoas, para todos os crentes desta região aqui, para todos os cristãos desta região aqui, que Pedro escreveu a sua carta. Mas por que ele escreveu? Bom, naquela época existiam conflitos ou algumas circunstâncias pelas quais os cristãos estavam passando. Não se sabe ao certo o que estava acontecendo, mas se sabe que ele se refere a perseguições, ele se refere a provações. Estas provações podiam ser físicas, mas elas também podiam ser psíquicas. Se fossem físicas, isso está no texto, ele acaba mencionando esbofeteados, ele fala sobre afligidos. Então, ele concorda aqui que eram perseguições físicas nesse sentido. Mas ele também fala de difamação, ele também fala de malfeitores. E isso conduz para uma provação, para uma perseguição psíquica, uma perseguição moral. E é óbvio que também na 2ª carta se fala bastante das falsas doutrinas. Então, eram estas as circunstâncias, eram estes os conflitos, aquilo que se explicava de errado, aquilo que se perseguia, aquilo que se fazia de ruim para os novos cristãos. Eles estavam passando uma situação bastante delicada. Quando será que Pedro escreve esta carta? Pois muito bem, ele só pode ter escrito entre os anos 60 e 67 depois de Cristo. Por que a gente imagina isso? Porque muito antes de 60 ele não escreveu.
por conta do que está escrito e por conta de todas as coisas históricas que nós conhecemos. E depois de 67 ficou impossível ele escrever, porque ele foi martirizado, ele foi morto por Nero na data de 67. Esta imagem aqui é uma pintura demonstrando ou mostrando, representando a martirização de Pedro. Ele foi martirizado, crucificado de ponta cabeça, por pedido dele, porque ele não era digno de morrer como Jesus havia morrido. Onde será que ela foi escrita? Bem, a carta fala aos que estão na Babilônia, mas Babilônia não precisa ser exatamente a cidade da Babilônia com a qual a palavra fala muitas vezes. A Babilônia é na Mesopotâmia, né? Existia uma Babilônia lá na Mesopotâmia. Mas não precisa ser essa. Pode ser uma outra Babilônia que tinha o mesmo nome, mas estava localizado no Egito. Ela também se chamava Babilônia, ela ficava no nordeste do Egito. Existe uma terceira explicação. Pode também ser referente à cidade de Roma, porque Roma era representada de forma figurativa por Babilônia. Então, o nome de Babilônia, na verdade, era uma imagem, era uma figura, era uma cidade de perdição. E Roma era a capital do Império Romano e era uma capital de perdição, uma cidade de perdição. Portanto, era como se fosse uma Babilônia, uma cidade de perdição e de pecado. Então, pode ser qualquer uma destas três circunstâncias. O que mais os estudiosos se aproximam, o que mais eles acham que é certeza, é na cidade de Roma, conhecida como Babilônia. As cartas de Pedro, elas estão divididas em 1 Pedro e 2 Pedro. Na carta de 1 Pedro, nós temos a saudação, nós temos um louvor a Deus, uma explicação do novo status do cristão, as exortações para a vida, as relações que o povo cristão deveria demonstrar para com os não cristãos, as relações entre os cristãos, os sofrimentos, as exortações e despedidas. Em 2 Pedro, nós temos uma divisão um pouquinho mais espalhada, vamos dizer assim, mas o livro é menor. Então, nós temos uma introdução, uma saudação, uma fala sobre o privilégio do cristão, fala sobre a escada da fé, a produção de frutos, o alvo, sobre a verdade, e aí ele fala especificamente sobre os falsos mestres, o propósito da carta e os argumentos de Pedro e a segunda vinda de Jesus. E ele fecha, então, a segunda carta com uma conclusão. Na primeira carta, que é o que nós vamos estudar nesses primeiros vídeos, a primeira parte da primeira carta é a saudação. Ele apresenta aqui os destinatários. Nós já vimos onde eles ficavam. Agora vamos saber como eles eram. Ele primeiro apresenta esses destinatários como eleitos. Eleitos no sentido de que eles são um povo novo. É um novo povo. Não é mais apenas os israelitas, os hebreus, que eram chamados de povo de Deus. Aqui inaugura-se um novo povo, uma nova família. E esta nova família, este povo que estava aqui colocado como eleito do Senhor, ele é o herdeiro daquelas antigas promessas, as mesmas antigas promessas do povo de Deus. Mas fundamentado em quê?
no propósito eterno de Deus. Ela foi concretizada por mediação, ou seja, quem estava mediando isso era o Espírito Santo. Mas quem realizou isso foi Cristo Jesus, em sua obediência. Então, o plano, o propósito é o plano eterno de Deus. Eu tenho aqui neste plano a participação agora, Deus dá uma participação, uma mediação do Espírito Santo, e este plano, esta eleição foi realizada por obediência através de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, por obediência, fez aquele plano que era propósito de Deus e que foi intermediado pelo Espírito Santo. Essa atividade redentora, esta eleição, ela acontece em alguns momentos, ou nós vamos encontrar alguns momentos específicos desta atividade redentora. Em primeiro lugar, Pedro deixa claro para nós que existe uma presciência de Deus. Então veja, desde a época de Adão, desde o pecado de Adão, existe um conhecimento, uma ciência, uma presciência de Deus. Então, lá na separação, lá na diferenciação, né, que aconteceu quando o povo pecou, Deus já elaborou um plano para o salvar. E este plano de salvação, né, ele deveria vir como um processo moral, era uma santificação do Espírito. Então, esta separação, esta diferenciação acontece na medida em que o eleito de Deus, ele é santificado. E o que é santificação? É separação. O que é santificação? É ser diferente dos outros povos. O objetivo desta escolha de Deus, que foi concretizada pelo Espírito, foi a obediência de Jesus Cristo. E pelo seu sangue é que nós fomos eleitos e fomos separados. Os cristãos eram forasteiros, em diáspora. Eles estavam separados do meio dos outros para serem e viverem como pessoas marcadas pelo novo, isto é, santificadas. Elas estavam marcadas por alguém transcendente, por um Deus transcendente, por um Espírito transcendente, por um Messias transcendente, por um Cristo transcendente que se fez carne, que viveu entre nós e que aspergiu do seu próprio sangue para nos salvar. Estas pessoas separadas se ajustam a uma conduta nova. Que conduta? Uma conduta de obediência, um padrão novo que havia sido explicado por Deus, mas que foi vivido e depois ensinado a partir da vida de Jesus. Eles passam a viver a partir de uma perspectiva, de um padrão diferente de todos os outros. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Significa que a nossa vida tem que estar separada de tudo que é mundano, de tudo que é essa vida que está fora e que está longe de Deus. A ênfase aqui está na obediência, uma obediência como decisão. Nós não somos obedientes como Jesus não foi obediente por obrigação. Ele não foi salvador, ele não deu o seu sangue, ele não morreu na cruz porque ele foi obrigado a fazer isso. Não, muito pelo contrário, ele optou por fazer isso. E nós
ao sermos obedientes, como uma decisão, como uma aceitação da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, nós somos santificados e nós somos separados como um povo santo, como uma nação santa, diferente do povo e da nação onde nós vivemos. Porque nós estamos aqui, mas nós não somos desse reino. Nosso reino é lá do alto, não é este aqui. Então, ele fala em termos especiais. Ele fala em forasteiros. É como se nós fôssemos forasteiros. Porque nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos nesta terra. A nossa raiz não é deste mundo. A nossa raiz, nós não somos deste mundo, nós pertencemos a um outro mundo. Então, aqui, onde nós vivemos ainda, nós somos forasteiros, nós somos estrangeiros, nós somos peregrinos neste mundo. Portanto, existe uma dispersão. E nós podemos entender a palavra dispersão tanto no sentido geográfico, ou seja, eles estavam fora da Palestina. Então, eles eram o povo da dispersão. Mas pode ser no sentido figurado também, no sentido de que eram cristãos que estão espalhados, cristãos que estão dispersos pelo mundo, como hoje nós somos cristãos dispersos, longe da nossa verdadeira pátria, mas espalhados por este mundo. São grupos vivendo à margem da sociedade. É uma diáspora, ou seja, é uma dispersão dentro da própria localidade em que eles moram. E ele fala finalmente nesta parte em sacrifício. A gente já falou do sangue aspergido, o sangue de Jesus aspergido. Portanto, é um sacrifício novo, não é um sacrifício como existiam aqueles sacrifícios feitos com animais. É um sacrifício vicário. Jesus não fez por qualquer outra razão que não fosse obediência, foi voluntário, portanto é vicário. Ele conquistou pelo seu sangue a nossa santificação, a nossa salvação. É substitutivo que Jesus fez por nós. Ele foi aceito como válido para sempre, de uma vez por todas. É suficiente para todos nós diante de Deus. Então ele tem um valor salvífico desse sacrifício que foi feito na cruz. É a salvação que foi conquistada através do sacrifício na cruz e é transferido, é aplicado a esta mesma cruz. Ele fala de graça, graça que tem sentido de favor, e ele fala para atingir Shalom. Shalom é harmonia com Deus, são todas as bênçãos resultantes, é tudo que nós podemos querer, além da paz, as bênçãos e o que é de bom e o que há de melhor. Amém, amados? Bons estudos.